Olá, querida ouvinte! Bem-vinda ao Vozes da História, a playlist criada especialmente para você que busca relaxamento, inspiração e conhecimento ao mesmo tempo. Aqui, nós resgatamos as histórias de mulheres extraordinárias que foram apagadas ou distorcidas pela história oficial, devolvendo a elas o reconhecimento que merecem. Hoje, vamos conhecer a verdadeira história de uma mulher que se tornou sinônimo de mistério e sedução, mas cuja vida real é muito mais rica e complexa do que os mitos contam. Vamos descobrir juntas como Margareta Zely se transformou em Mata Hari, não apenas como dançarina e cortesã, mas como pioneira da liberdade feminina numa época em que isso custava muito caro. Prepare-se para uma jornada através da Belle Époque parisiense, pelos salões da alta sociedade europeia e pelos desafios de uma mulher que se recusou a aceitar os limites que tentaram impor à sua existência. Esta é uma história de reinvenção, coragem e autodeterminação, qualidades que ressoam profundamente com as lutas das mulheres de hoje. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir e deixar nos comentários qual mulher histórica você gostaria de ver nos próximos episódios. Sua participação é fundamental para que este projeto seja melhorado a cada dia. Você está pronta? Vamos lá! Sente-se ou deite-se confortavelmente, relaxe e vamos começar. Você sente a seda fluir entre seus dedos como água morna. O tecido oriental desliza suavemente pela sua pele e você se move com a graça de quem aprendeu que o corpo pode ser instrumento de arte e liberdade. No silêncio dourado do seu camarim parisiense, você contempla a mulher no espelho. Uma criação sua, nascida da necessidade de reinventar-se. Você é Margareta Gertruida Zely, mas o mundo conhece você como Mata Hari, o olho do dia. E nesta noite de 1905, você está prestes a descobrir que uma mulher pode criar sua própria existência quando se recusa a aceitar as limitações que lhe impõem. Você desperta lentamente em seu apartamento parisiense, onde a luz dourada da manhã filtra através das cortinas de seda oriental. O aroma de café fresco mistura-se com o perfume de jasmim que impregna seus tecidos preciosos. Seus cabelos escuros espalham-se pelo travesseiro como ondas suaves. E você sorri ao sentir o luxo das rendas francesas contra sua pele. Você se levanta graciosamente. Seus pés descalços tocando o tapete persa que trouxe de uma de suas viagens. Cada movimento é deliberado, consciente. Você aprendeu que até os gestos mais simples podem ser dança quando executados com intenção. Suas mãos deslizam pelos tecidos de sua coleção. Sedas de Java, brocados indianos, veludos europeus. Cada peça conta uma história de reinvenção. Diante do espelho ornamentado, você observa o processo de transformação que se tornou ritual sagrado. Primeiro, os óleos aromáticos que perfumam sua pele. Depois, as joias que adornam seus braços como serpentes douradas. Cada bracelete, cada colar é escolhido não apenas pela beleza, mas pelo poder que confere. Você descobriu que uma mulher adornada possui uma autoridade especial. Você penteia os cabelos com movimentos lentos, hipnóticos, lembrando das tardes em Java quando aprendeu os segredos das danças tradicionais. Ali, nas noites perfumadas pelos temperos tropicais, você compreendeu que seu corpo poderia ser mais que propriedade de um marido.
poderia ser templo, instrumento de arte, veículo de liberdade. O café da manhã é servido em porcelana fina, croissants ainda mornos, geleias de frutas exóticas, champanhe rosé que borbulha delicadamente na taça de cristal. Você come lentamente, saboreando não apenas os sabores, mas a liberdade de escolher o que, quando e como deseja se alimentar. Cada gole é celebração da independência conquistada. Suas cartas estão espalhadas sobre a mesa de mogno. Convites para apresentações, bilhetes admiradores de homens poderosos. Você sorri ao ler cada uma, consciente de que criou um mundo onde sua presença é desejada, valorizada, recompensada. A menina pobre de Liu Varden transformou-se na mulher mais cobiçada de Paris. Você escolhe seus trajes para o dia com o cuidado de quem seleciona armadura para a batalha. Cada peça é estratégica, o corte que realça sua silhueta, as cores que complementam seu tom de pele, os acessórios que contam a história que você quer narrar. Vestir-se tornou-se arte, e você é simultaneamente artista e obra-prima. O ano é 1905, e Paris fervilha com a energia da Belle Époque. A cidade se transformou na capital mundial da arte, da moda, da liberdade criativa. É uma época em que tudo parece possível. Novas invenções revolucionam o cotidiano. Artistas desafiam convenções. E até mesmo algumas mulheres começam a questionar os papéis que lhes foram atribuídos. Para as mulheres desta época, no entanto, as possibilidades ainda são limitadas. O Código Civil francês as trata como eternas menores de idade. Não podem votar, trabalhar sem autorização do marido, controlar seus próprios bens. O destino feminino é determinado pelo nascimento e pelo casamento, e qualquer desvio desse caminho é visto com suspeita pela sociedade conservadora. Você nasceu numa Holanda do século XIX, onde meninas aprendiam prendas domésticas e aguardavam pacientemente um bom casamento. Quando seu pai perdeu a fortuna familiar, suas opções se tornaram ainda mais escassas. Sua mãe, como tantas mulheres de sua época, não sobreviveu aos reveses familiares. Mais uma vítima de um sistema que não oferecia alternativas às mulheres em dificuldades. O mundo teatral parisiense, onde você construiu sua fama, representa uma das poucas válvulas de escape para mulheres ambiciosas. Aqui, o talento pode superar o nascimento. A criatividade pode gerar independência financeira. E uma mulher inteligente pode construir seu próprio império. As exposições universais trouxeram para a Europa um fascínio crescente pelo Oriente. Dançarinas javanesas, arte indiana, filosofias orientais. Tudo isso captura a imaginação de uma sociedade ávida por novidades exóticas. Você percebeu genialmente que poderia ser a ponte entre esses dois mundos, oferecendo autenticidade oriental numa embalagem que a elite europeia pudesse compreender e desejar. Sua liberdade de movimento pela Europa é quase única para uma mulher de sua época. Enquanto suas contemporâneas vivem confinadas aos salões domésticos, você viaja entre capitais, conhece línguas diferentes, adapta-se a culturas variadas. Cada viagem amplia seus horizontes e fortalece sua independência.
Você aprende que o mundo é vasto demais para aceitar limitações pequenas. O feminismo ainda dá seus primeiros passos tímidos. Mas já existem mulheres que questionam por que devem viver segundo regras criadas exclusivamente por homens. Suas contemporâneas dançarinas também usam a arte para redefinir o que significa ser mulher no início do século XX. Você compreende intuitivamente que está vivendo um momento de transição histórica. A velha ordem ainda resiste, mas rachaduras começam a aparecer. Mulheres como você são pioneiras, desbravadoras, que abrem caminhos para as que virão depois. Em momentos de silêncio, quando as luzes dos palcos se apagam e os aplausos ecoam apenas na memória, você se encontra face a face com as perguntas que prefere evitar. Quem é Margareta quando Mata Hari não está em cena? E mais importante, existe ainda uma fronteira clara entre essas duas mulheres? Você lembra da jovem de 19 anos que respondeu ao anúncio matrimonial de um oficial militar? Solitária, sem muitas opções, você viu no casamento uma oportunidade de escapar da pobreza e da falta de perspectivas. Não foi amor. Foi estratégia de sobrevivência. E isso a faz questionar. Onde termina a necessidade e começa a escolha genuína em sua vida? As experiências nas colônias foram transformadoras de maneiras que você ainda está processando. Ali, longe dos julgamentos europeus, você descobriu que seu corpo poderia ser fonte de prazer e expressão artística, não apenas objeto de dever conjugal. Mas essa liberdade veio acompanhada de culpa. Por que uma parte sua ainda acredita que mulheres devem sofrer pelo prazer que sentem? Quando perdeu seu filho, uma dor profunda se instalou em seu peito. Você se pergunta se foi o preço a pagar por desejar mais da vida do que o destino maternal tradicional. A sociedade sussurra que mulheres ambiciosas são punidas com perdas pessoais. E mesmo sabendo que é superstição, uma parte sua teme que seja verdade. Suas reinvenções constantes, às vezes, a deixam tonta. Cada transformação foi necessária, mas você ocasionalmente se pergunta se ainda existe um núcleo genuíno em meio a tantas camadas de performance. Quem você seria se pudesse simplesmente ser? Seus relacionamentos amorosos são fonte constante de reflexão. Alguns homens você escolheu por paixão genuína, outros por conveniência. Muitos por uma mistura complexa de ambos. Você aprendeu a navegar as águas traiçoeiras do desejo masculino, transformando a atração que desperta em proteção e sustento. Mas isso é empoderamento ou uma forma sofisticada de aprisionamento? A solidão, às vezes, pesa. Especialmente nas madrugadas, quando a cidade dorme e você fica sozinha com seus pensamentos. Você escolheu a liberdade, mas liberdade significa também responsabilidade total por suas escolhas e pelos erros. Não há família para ampará-la. Não há marido para culpar pelos fracassos. Tudo o que conquista é seu. Mas tudo o que perde, também. Você pensa frequentemente em sua filha, que ficou com seu ex-marido. Foi a escolha mais difícil: partir e buscar uma vida melhor, ou ficar e definhar lentamente num casamento sem amor. Você acredita que escolheu corretamente, mas o coração de mãe, às vezes, questiona se seu direito à felicidade vale a separação de sua criança. O mundo ao seu redor oscila entre admiração e desconfiança. E você aprendeu a navegar esses humores como uma capitã experiente enfrenta tempestades. Sua independência incomoda tanto quanto fascina. Você representa tanto o que alguns homens desejam
quanto o que outros temem em uma mulher. Quando a Grande Guerra irrompe em 1914, o clima na Europa muda drasticamente. Você se encontra em Berlim, visitando um admirador militar, quando as fronteiras se fecham subitamente. Consegue escapar para a Holanda, mas suas roupas e joias ficam confiscadas. Uma perda material que se torna símbolo de como a guerra altera destinos pessoais sem aviso. De volta a Paris em 1915, você percebe que a atmosfera mudou. Sua liberdade de movimento entre países, que antes era símbolo de sofisticação internacional, agora desperta suspeitas. Você é uma holandesa que viveu nas colônias, que fala várias línguas, que conhece oficiais de diferentes exércitos, características que fazem de você uma pessoa interessante em tempos de paz, mas suspeita em tempos de guerra. Seus relacionamentos com militares, que sempre foram naturais devido à sua admiração por homens uniformizados, começam a ser interpretados sob nova luz. O capitão da contra-espionagem francesa a convoca para uma conversa aparentemente casual. Ele observa você com olhos calculistas, fazendo perguntas que soam como interrogatório disfarçado de conversa social. Quando você se apaixona genuinamente pelo jovem oficial russo de apenas 21 anos, sua vida toma uma direção inesperada. Pela primeira vez, não é estratégia ou conveniência que move seu coração, mas amor verdadeiro. Quando ele é ferido e internado, você precisa de autorização especial para visitá-lo na zona militar. O capitão oferece um acordo tentador. Ele fornecerá a autorização se você trabalhar ocasionalmente como informante para a França. Você aceita, pensando que será apenas questão de compartilhar fofocas de salão, pequenas indiscrições sociais sem importância real. Não imagina que está entrando num jogo muito mais perigoso do que suas danças nos palcos parisienses. Sua missão em Madrid parece simples: conquistar a confiança de um oficial alemão e descobrir informações úteis. Você usa todas as habilidades de sedução que desenvolveu ao longo dos anos, mas ele é mais esperto do que aparenta. Percebe rapidamente seu jogo e decide jogar o seu próprio, usando você como peça descartável numa partida maior. As mensagens que ele transmite a Berlim sobre o agente H-21 são deliberadamente codificadas no sistema antigo, que os alemães sabem que os franceses conseguem decifrar. É uma armadilha elegante. Eles se livram de uma espiã amadora que aceitou dinheiro alemão sem fornecer informações valiosas, entregando-a aos franceses como presente envenenado. Quando você retorna a Paris em janeiro de 1917, não percebe que já está sendo vigiada. Os franceses interceptaram as mensagens sobre H-21 e a identificaram como a espiã mencionada. Mas há algo que você não sabe. Tanto alemães quanto franceses a consideram uma espiã incompetente, mais interessada em fofocas e presentes caros do que em segredos militares reais. A tragédia é que você se tornou vítima de um jogo político maior que sua compreensão. A França, sangrando em trincheiras há 3 anos, precisa desesperadamente de culpados pelos seus fracassos. Você, mulher livre, estrangeira, cortesã, representa o bode expiatório perfeito, alguém que o público francês pode odiar sem questionamentos morais. Está gostando de conhecer mais sobre essa mulher extraordinária? Então deixa um curtir neste episódio e conta nos comentários que outras mulheres históricas você gostaria de ver aqui no Vozes da História. Estamos ansiosas para unir sua voz à nossa comunidade. O ano de 1917 traz mudanças que você não poderia ter previsto. Em fevereiro,
Quando os oficiais franceses batem à porta de seu hotel, você inicialmente pensa que é mal-entendido, que logo será esclarecido. Você é levada para interrogatórios que se estendem por semanas, conduzidos por um capitão meticuloso que parece mais interessado em confirmar suas suspeitas do que descobrir a verdade. Durante os interrogatórios, você mantém sua dignidade como um manto protetor. Quando questionada sobre os 20.000 francos recebidos do diplomata alemão, você explica pacientemente que foi reembolso por pertences confiscados durante a guerra. Quando perguntam sobre as tintas encontradas em sua bagagem, você sorri ligeiramente. São simplesmente maquiagens para suas apresentações, nada mais exótico que isso. Você percebe gradualmente que não é sua possível culpa que está sendo julgada, mas sua maneira de viver. O fato de ser cortesã, de ter múltiplos relacionamentos, de viver independentemente. Tudo isso é apresentado como evidência de caráter duvidoso, que naturalmente levaria à traição nacional. Você está sendo punida não pelo que fez, mas pelo que representa. As semanas se transformam em meses e você começa a compreender a dimensão real do jogo político em que se tornou peça. A França precisa de culpados pelos fracassos militares, e você é conveniente demais para ser poupada. Sua nacionalidade holandesa, seus relacionamentos internacionais, sua vida não convencional, tudo conspira para fazer de você a espiã perfeita na imaginação popular. Durante o julgamento em julho, você observa o tribunal militar com crescente compreensão de que o veredicto já foi decidido muito antes das evidências serem apresentadas. Os homens que a julgam veem não uma mulher complexa e real, mas a projeção de seus medos sobre feminilidade descontrolada. Você é simultaneamente todas as mulheres que eles desejam e temem. Quando o procurador a acusa de causar a morte de 50.000 soldados através de sua suposta espionagem, você quase sorri da ironia. Você, que nunca soube sequer os movimentos básicos dos exércitos, sendo responsabilizada pelos fracassos de generais incompetentes. É quase cômico, se não fosse trágico. Sua resposta ao tribunal se torna lendária. Uma cortesã, sim. Uma traidora? Jamais. Estas palavras resumem não apenas sua defesa legal, mas sua filosofia de vida. Você aceita julgamentos sobre suas escolhas pessoais, mas se recusa a aceitar acusações sobre sua lealdade ou integridade fundamental. Mesmo quando a sentença de morte é pronunciada, você mantém a compostura que se tornou sua marca registrada. Internamente, você sente uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo que poderia ter sido, pelos anos que não terá, pelo amor que foi interrompido. Alívio por não ter que continuar fingindo que acredita na justiça deste processo. Nos últimos meses, você se prepara para o final com a mesma meticulosidade que sempre aplicou às suas apresentações. Organiza seus poucos pertences. Escreve cartas elegantes. Mantém rituais de beleza que se tornaram atos de resistência. Se esta é sua última performance, será executada com perfeição. Na manhã de outubro de 1917, quando os guardas vêm buscá-la, você está pronta. Veste seu melhor terno, aplica rouge nos lábios, arruma os cabelos com cuidado. Caminha com a dignidade intacta, consciente de que está prestes a se tornar mais poderosa morta do que jamais foi viva. Um símbolo eterno da mulher que se recusou a pedir desculpas por existir.
Mata Hari não nasceu pronta. Foi esculpida dia após dia, performance após performance, escolha após escolha corajosa. Sua relação com seu próprio corpo é revolucionária para os padrões da época. Seus movimentos de dança não são apenas entretenimento. São declarações de propriedade sobre seu próprio ser. A independência financeira que conquistou representa liberdade real numa sociedade que mantém mulheres dependentes. Anos depois, a verdade emergiu. Em 1930, a própria Alemanha declarou oficialmente que você nunca foi espiã. Em 2017, 100 anos após sua morte, a França liberou todos os documentos do processo, confirmando o que já era evidente. Você foi condenada não por espionagem, mas por viver como mulher livre numa época que punia tal liberdade. Sua história ressoa nos debates contemporâneos sobre autonomia feminina. Quando mulheres hoje lutam contra duplos padrões morais ou são punidas por ambição e independência, elas experimentam ecos da injustiça que você sofreu. Você provou que uma mulher pode ser arquiteta de sua própria existência, transformando limitações em oportunidades de reinvenção. Hoje, cada vez que uma mulher escolhe sua profissão, controla suas finanças, decide sobre seu corpo ou se recusa a diminuir sua luz para confortar outros, ela honra o caminho que você abriu. Sua coragem plantou sementes que continuam florescendo um século depois. Este foi mais um episódio do Vozes da História. Se você chegou até aqui, muito obrigada por essa jornada juntas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e explorar nossa playlist completa com outras mulheres extraordinárias. Na próxima vez que você se sentir julgada por suas escolhas, lembre-se da mulher que dançou sua própria liberdade. Que sua história inspire você a ser protagonista de sua narrativa, a transformar limitações em arte. Porque a verdadeira revolução de Mata Hari foi demonstrar que uma mulher corajosa pode criar a vida que deseja. Até o próximo episódio e lembre-se, sua voz também faz parte da história.